Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos à sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Fazer a leitura de página do nosso livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. Experiências difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência, se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem, se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é a introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas. É fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais esse dia de vida com saúde, com paz e harmonia. Agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de trabalho no bem, que possa, Senhor, envolver a todos nós, trabalhadores da Sala Chico Xavier e todos os nossos irmãos em Cristo. Que todos os irmãos que estejam em nossos pensamentos, familiares encarnados e desencarnados, sejam envolvidos, Pai, por essa luz, por essa paz, por essa harmonia. Que essa luz envolva os hospitais, nossos irmãos enfermos, todos os trabalhadores, desde a segurança, limpeza, os médicos, enfermeiros, técnicos, atendentes, todos os irmãos que estão nos hospitais, Senhor, que sejam atendidos, amparados, iluminados, que ilumine a mente e os corações dos nossos governantes, Senhor, que eles tenham misericórdia de nós, que todos nós passemos bem, com muita resignação e paz por mais essa prova. Peço, Senhor, para que ilumine os trabalhos da noite de hoje, ilumine a nossa irmã Marcele, que vai fazer a nossa exposição, nossa próxima exposição, a seguir, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 1 a 3, que ela seja iluminada, amparada, Senhor, e todos nós possamos absorver, Pai, esse aprendizado. Muita luz, muita paz para a nossa localidade, para todo o mundo, para todo o nosso planeta em reforma, assim, que possamos sermos todos iluminados, graças a Deus. Boa noite. Estamos gratos por estarmos juntos em mais esta noite de nossa reunião pública virtual, pedindo a espiritualidade superior para que consigamos superar este momento de angústia que passamos em meio a essa pandemia, que nossos governantes tenham sabedoria para lidar com essas questões e que nós possamos voltar ao novo normal que acontecerá assim que a vida estiver segura do lado de fora para todos nós. Até isso acontecer, vamos continuar com as nossas reuniões públicas virtuais, tentando oferecer da melhor maneira possível a continuidade de estudos da doutrina espírita. E hoje nós iremos conversar. O tema da nossa exposição faz parte do item 1 a 3, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo referência ao item Fazer o Bem Sem Ostentação. Eu vou começar fazendo uma leitura de um trecho do Evangelho de São Mateus, do capítulo 6, do versículo 1 a 4, que fala explicitamente sobre esse assunto. E São Mateus nos coloca da seguinte forma: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois, ao contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa.
Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Só nesse trechinho tão pequenininho do Evangelho, São Mateus nos fala sobre tantas coisas importantes e fundamentais para compreendermos essa frase que é tão famosa, né, que às vezes o significado dela acaba se perdendo, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita. Ela está tão repleta de significados, mas ela está tão repleta de significados, e nesse pedacinho nós temos informações muito importantes para compreendê-la, né? Ele, de uma maneira muito sucinta, muito breve, ele consegue nos falar sobre a importância da humildade, a importância da caridade, o quanto que a hipocrisia diante de determinadas situações, ao fingir que aquela atitude é caridosa, ou na ostentação da caridade, por assim dizer, elas são prejudiciais. E uma outra informação: quem busca essa aprovação através dessa ostentação, ela já recebe um determinado benefício, diferente daquele que faz a caridade pela caridade. Então nós vamos conversar justamente sobre esses pontos que nós colocamos aqui inicialmente, sobre quais são esses aspectos importantes que São Mateus ele nos pontua nesse trecho do Evangelho. Mas antes disso, eu gostaria de começar com uma breve definição do que é o bem e do que é ostentação. Porque uma das coisas que São Mateus nos coloca nesse trecho é justamente essa distinção entre fazer o bem e a ostentação. Então, ele vem falando sobre a importância de fazer o bem e fazer o bem sem ostentação. Então, eu queria que nós entendêssemos o que significa fazer o bem e o que significa a ostentação. Primeiramente, como a gente pode compreender a partir bem na introduçãozinha lá do Livro dos Espíritos, fazer o bem nada mais é do que proceder de acordo com as leis de Deus. E as leis de Deus são leis naturais. Já fazer o mal significa infringir essas leis de Deus. Então ele já deixa claro que, seguindo as leis de Deus, nós estamos já naturalmente praticando o bem. Mas isso ainda pode ser um pouco vago. E quando a gente fala de fazer o bem, nós estamos falando de sermos generosos, sermos caridosos. A única finalidade que nós temos na nossa existência, trabalhando para o nosso aprimoramento, é trabalhar o nosso aprimoramento a partir da caridade. Vamos lembrar mais uma vez daquela máxima: fora da caridade não há salvação. A partir daí, nós podemos compreender a questão 860 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre isso, que o objetivo da vida é fazer o bem. E a gente deve pensar o bem sempre da seguinte maneira, ainda também de acordo com o Livro dos Espíritos: fazer o bem é fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos, que fizessem a nós mesmos. Então, pensar no bem é pensar em caridade, e na caridade de todas as maneiras. Pensar na caridade das palavras, na caridade dos atos. Então, pensar na caridade em suas diversas nuances e nas suas diversas expressões. E agora, para a gente pensar, né, nesse outro contraponto que São Mateus nos coloca, o que é ostentação? Vai ser muito breve falar sobre a ostentação. A ostentação, ela está relacionada a duas outras características, que é o orgulho e a vaidade. De acordo também com o Livro dos Espíritos, o orgulho e a vaidade são duplas chagas da humanidade. Quando a gente está estudando o Livro dos Médiuns, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, nós percebemos constantemente o quanto pessoas que às vezes praticam boas atitudes,
né, que podem ser consideradas boas atitudes, acabam caindo justamente no orgulho e na vaidade. Que quando você coloca o orgulho e a vaidade, segundo as orientações dos espíritos, são justamente essas características que podem manchar as ações caridosas. E por que a ostentação, o orgulho, que está relacionado ao orgulho e à vaidade, pode manchar as nossas ações caridosas? Porque o orgulho e a vaidade que nos levam a querer ostentar aquilo que nós fizemos, ela pede aprovação de quem? Dos homens ou de Deus? Então, assim, quando você quer a aprovação dos homens, você está fugindo daquilo que é a lei divina, do que é a lei natural. Você não está fazendo aquilo pelo bem de estar fazendo aquilo. Você está fazendo aquilo para que você possa ser enaltecido, ser reconhecido e assim a gente alimentar a nossa vaidade, alimentar o nosso orgulho. Então, assim, quando a gente fala de ostentação, é esse prazer em exibir que está relacionado ao orgulho e à vaidade. E é nesse sentido que São Mateus nos coloca a questão da hipocrisia nas sinagogas, daqueles que dão esmolas nas sinagogas. O que significa essa revolta causada com as pessoas que dão esmolas nas sinagogas e que ostentam essas esmolas, que fazem para que todos vejam ele doando? O que significa essa indignação com essa hipocrisia, que é esse ato de você fazer alguma coisa que parece ser boa, mas no final das contas tem uma outra finalidade. A gente deve lembrar sempre que todos os nossos julgamentos, as nossas atitudes, elas vão estar pautadas pela nossa intenção. E a nossa intenção, muitas vezes, ela não fica clara para a outra pessoa que está imediatamente do nosso lado, mas ela fica clara para a nossa consciência, e disso nós não podemos fugir, e fica clara para a justiça, diante da justiça divina. Que isso também nós não conseguimos fugir, nós não conseguimos enganar. A gente pode enganar qualquer outra pessoa encarnada, mas a justiça divina e a nossa consciência nós não conseguimos enganar. Então, assim, essa prática dessa ostentação, né, pelos hipócritas das sinagogas ao doarem as suas esmolas, ela acaba sendo uma prática em que justamente nos deixa caracterizada, nos chama, faz jus àquela frase: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Nem a nossa mão, que sai, a outra mão, que está sempre conosco, né? Isso é uma metáfora utilizada, ela deveria tomar consciência daquilo que a mão esquerda está fazendo, porque não há necessidade dessa divulgação. Essa divulgação, o mérito dessa ostentação, ela está muito relacionada à questão moral. Quando você não faz questão dessa ostentação, a gente para analisar quais são as pessoas que não fazem questão de ostentar essa prática da caridade. Quando a gente compara com aquelas pessoas que a qualquer instante fazem questão de divulgar. E assim, é importante a gente frisar que é diferente nós divulgarmos campanhas para arrecadação de alimentos, de participação de donativos, ou qualquer campanha relacionada à caridade, do que eventualmente aquilo que eu mesma faço, né? Então, assim, a gente não está recriminando quem compartilha essas campanhas, muito pelo contrário, que isso fique muito claro. Nós estamos falando justamente sobre aquelas pessoas que se enaltecem e envaidecem, se engrandecem em função daquilo que estão fazendo, né? Então, é só para a gente tomar esse cuidado. Então, essa questão relacionada à ostentação desses hipócritas nas sinagogas, elas vão sofrer de uma certa maneira e num determinado tempo com a justiça divina. E isso vai haver uma punição. Existe ainda uma frase, né, lá dentro
do Evangelho, que diz o seguinte: Deus nada mais lhe deve, lhe resta receber apenas a punição pelo seu orgulho. Então, aquela pessoa que pratica o bem para se glorificar na terra vai ser punido pelo seu orgulho através da própria justiça divina. E a gente tem que lembrar que existem dois tipos de modéstia, que quando você fala em evitar a prática dessa ostentação, a gente está falando de uma característica, de uma virtude, né, chamada modéstia. Importante nós mantermos a modéstia, mantermos a simplicidade. Mas existem dois tipos de modéstia. A falsa modéstia, o que seria a modéstia real? O que é essa falsa modéstia? Eu fiz alguma coisa, aparentemente ninguém sabe, mas eu sempre crio uma forma das pessoas descobrirem que fui eu a responsável por fazer determinada coisa. Isso é falsa modéstia. E isso, assim, você faz, mas vai deixando os indicativos. Você quer, no fundo do seu coração, no fundo da sua consciência, você quer que as pessoas saibam que foi você o responsável por aquele ato, e por isso você vai deixar algum indício de que foi você. No caso, que é totalmente contrário da modéstia real, você vai ocultar totalmente e cuidadosamente as suas ações para que não seja necessária a descoberta da origem daquele feito. Então, assim, é um cuidado que nós temos que ter. E são coisas minuciosas, são tão sutis, na verdade, a palavra que eu estava buscando é isso. São diferenças muito sutis. E, mais uma vez, elas vão estar sempre pautadas por uma coisa muito simples, chamada intenção. As nossas intenções, elas estão relacionadas ao nosso interior, e é elas que pautam os julgamentos das nossas atitudes, porque são elas que movem as nossas ações. Pensando nessa dualidade entre a falsa modéstia e a modéstia real, nós podemos pensar na recompensa por fazer o bem, relacionada, primeiro, à fé nos homens e à fé em Deus. Quem faz o bem por fé nos homens, por estar relacionado à ostentação, ao orgulho e à vaidade, o que ele vai ter como recompensa? A valorização da vida presente, está valorizando somente o que vai fazer naquele momento. Vai estar hoje fazendo bem de forma ostentosa, mostrando para todas as pessoas que ela está fazendo a doação, que está cometendo um ato generoso, e vai esperar sempre o testemunho dos homens. Ela vai estar sempre na expectativa de que as outras pessoas aprovem, enalteçam, engrandeçam, elogiem aquela pessoa. Já quando nós temos a fé em Deus, nós vamos fazer o bem pensando na vida futura. A gente pode até praticar o bem, o bem sempre deve ser praticado. A prática do bem, ela sempre é necessária, sempre é urgente. Como a gente falou no começo, a prática do bem, ela é a nossa finalidade nessa terra. Então, a gente deve sempre procurar fazer o exercício de praticar o bem. Mas mesmo que seja pensando na vida futura, ainda que nós tenhamos ainda esse peso e essa medida, esse pagamento, esse ponto e contraponto em relação, eu vou fazer isso para me ajudar na minha vida futura. A gente vai começando a fazer esse exercício da prática do bem, que mais cedo ou mais tarde esse pensamento já não vai mais fazer parte da nossa consciência. O bem vai se tornar a sua finalidade prioritária. Antes de pensar em qualquer outra questão, sempre vai ser a prática do bem. E por fim, em contraponto, aqueles que têm fé nos homens, vai esperar o testemunho dos homens, quem faz a prática do bem sem ostentação, vai contar com a aprovação de Deus, vai contar com a aprovação da espiritualidade superior. E nesse sentido, nós vamos ter maiores benefícios, ainda que não sejam imediatos, né? Porque, mais uma vez, nós devemos lembrar que essa nossa existência é uma existência que tem um começo e um fim. Mas a nossa existência quanto espíritos imortais, ela vai se estender por toda a eternidade. E dessa maneira,
se nós pensarmos só em vivermos o agora, o instante, esta vida presente, sem nos atentarmos para quem nós fomos e quem nós precisamos ser, nós vamos sempre estar ainda presos a essa aprovação dos homens. Então, nesse sentido, né, ainda de acordo com este pensamento, de nós praticarmos o bem de uma forma caridosa, de uma forma modesta, que está associada à generosidade, nós lembramos do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, quando Kardec nos coloca: a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviços. O que isso significa? Que eu vou estar auxiliando a verdadeira generosidade, a verdadeira caridade. E por isso que se fala dos hipócritas da sinagoga, ela está relacionada e fundamentada no sentido de você parecer o beneficiado em vez daquele que está recebendo a esmola, ao invés daquele que está recebendo o benefício. Então a gente deve lembrar que essa generosidade ela vai se multiplicar quando esse benfeitor ele consegue não deixar aquela outra pessoa constrangida, né, por estar recebendo benefício, que isso também é uma forma de caridade. Que às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil que quando você vai prestar auxílio àquela pessoa se sente constrangida, e a gente evitar esse constrangimento é um ato de generosidade, é um ato também de caridade. Quando nós conseguimos permitir que o outro sinta que está nos ajudando, em vez de nós estarmos ajudando aquela pessoa, a gente cresce quanto indivíduos e acrescenta mais generosidade àquela boa ação, aquele bem que nós estamos fazendo, porque nós estaremos convertendo a esmola em serviço. Nós não estamos dando a esmola, nós não estamos tirando alguma coisa que não me serve mais e dando para alguma pessoa que pode estar precisando daquilo. Eu estou fazendo um serviço, eu estou trabalhando, eu estou me tornando um trabalhador para a causa do bem. Então, isso concentra o verdadeiro significado de não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Para finalizar essa questão sobre a necessidade da caridade necessitar ser oculta, para que a gente não humilhe aquele que recebe e a gente não exaltar a nossa vaidade, eu gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, para os ensinamentos de Paulo, do apóstolo Paulo. Como nós já falamos em outras ocasiões, o apóstolo Paulo, ele tinha a carreira dele, né, como líder judeu, sendo muito bem construída. Se esperava que ele assumisse cargos importantes quando ele fez a conversão dele ao cristianismo, se tornou o apóstolo dos gentios, um dos grandes mensageiros da Boa Nova. Então, mas o que Paulo tem de diferente em relação às outras pessoas, por que ele recebeu essa alcunha do apóstolo dos gentios? Paulo ele teve uma característica muito relacionada à humildade que a gente precisa ter sempre em mente quando fala sobre fazer o bem sem ostentação. Paulo sempre se colocava no lugar do outro. E ele se colocava no lugar do outro, a gente pode perceber quando ele diz que para falar com os grandes, ele se tornava grande, mas para falar com os pequenos, ele se tornava pequeno, para que ele não ofendesse, para que ele não humilhasse, para que ele não constrangesse o outro. São preocupações que nós devemos ter também em nosso dia a dia, constantemente, evitar, como sinal e demonstração dessa prática da caridade, da generosidade, da prática do bem, evitar humilhar, constranger o outro, para que essa caridade seja plena do significado que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou, que nós tenhamos forças e sabedoria
em todos os momentos de dificuldade em que nós formos tentados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, para que a gente tenha esse exemplo de Paulo, que a gente tenha o exemplo de Jesus, que a gente tenha o exemplo de São Francisco, né, em que a gente deve servir, né, mostrar para o outro quanto que nós estamos servindo a ele, que esse serviço que nós estamos prestando é um benefício mais para a gente do que para ele, para que ele não precisa se sentir ofendido nem constrangido naquela situação, porque nós é que estamos nesta tarefa de trabalhar, de exercer aquela atividade para alcançarmos determinada finalidade sem permitir que o outro se sinta mal com isso. Que nós tenhamos a sabedoria necessária para conduzir as nossas ações e esperamos, né, na paz de Jesus, que a companhia dos espíritos superiores nos guie sempre em nossas atitudes, que sejamos inspirados pelos bons exemplos. Estamos vivendo uma época em que a generosidade se faz necessária dia a dia, e a generosidade dentro da nossa casa, a generosidade no nosso local de trabalho. Sejamos generosos, sejamos praticantes do bem, sem ostentação. Uma boa noite a todos, obrigada mais uma vez pela atenção, fiquem todos na paz de Jesus. Irmãos, vamos então fazer a nossa prece de encerramento, né? Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia, solicitando o auxílio e o amparo dos nossos amigos espirituais, trabalhadores da Sala Chico Xavier, que fluidifique todas as nossas águas que nós colocamos, mentalizamos, que sejam fluidificadas, que tenhamos mais uma semana de muita paz, harmonia, que possamos ter cuidado, cuidar de nós mesmos, cuidar dos nossos mais próximos, que a luz e a paz envolva todos nós, encarnados e desencarnados, nossos familiares, nossos lares, e que tenhamos, Pai, muita paz, harmonia e muita sabedoria nesse momento, Senhor. Peço, Senhor, para dar por encerrado mais essa noite de trabalho de hoje, graças a Deus, e que assim seja. Muita paz, meus irmãos.